O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, a Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresenta Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Está no ar o Empreendedor em Ação, seu programa semanal de aprendizado, mini mentorias e histórias de sucesso para te inspirar. Gente, toda quinta-feira na Rádio Universitária. Hoje eu estou com essa vozinha meio rouca. Vocês vão perceber, mas ainda sou eu, viu, Ariane Galdino? Mas nós não podemos deixar de trazer o conteúdo especializado para vocês aqui toda quinta-feira, porque é muito importante. E hoje nós temos um tema de extrema relevância. Eu quero saber o seguinte: você está preocupado com a reforma tributária? Pois é, o tema é complexo e está tirando o som de muita gente. Mas a gente está aqui para te ajudar. Então, nós convidamos a contadora Jaqueline Aparecida Batista de Andrade, nossa querida Jaque, que é consultora empresarial, mentora em inteligência tributária, pós-graduada em contabilidade geral e auditoria, com MBA pela FGV e mestrado em administração. Ela tem uma trajetória sólida na formação de empresários e profissionais da área. É membro da Academia Mineira de Ciências Contábeis, do Conselho Tributário da Federa Minas, do Conselho Consultivo do CRC Minas Gerais e recebeu a medalha Mérito Contábil de Minas Gerais em 2023. A Jaque é sócia na JJ Contabilidade e também na JJ Cursos e Treinamentos e atua há anos diretamente com empresas da região. E hoje, então, nós vamos entender o que muda com a reforma tributária, o que realmente vai impactar o bolso das empresas, aonde que o empresário precisa ajustar a gestão. E além de falar com a Jaque, nós teremos também a presença mais adiante do delegado também da Receita Federal. A ideia é que a gente segmente a questão da tributação, da reforma tributária, para realmente trazer uma série de informações para que vocês tenham, assim, na completude, o que vai mudar, como que a coisa vai ser transformada, o que é interessante, o que não é, e como que nós, empreendedores, precisamos nos resguardar e o que precisamos entender, assim, profundamente, para que a gente não se afunde na falta de informação, porque é algo que vai acontecer. Se nós não tivermos essa consciência, vai acontecer. Então, o Empreendedor em Ação de hoje, muito preocupado com isso, inicia essa série sobre a transformação tributária que começa agora em 2026. Jaque, seja muito bem-vinda ao nosso programa Empreendedor em Ação aqui na Universitária. Todos que nos ouvem, é um prazer estar aqui, falar com você de um tema tão atual, tão relevante e que realmente você tem toda a razão aí na sua introdução. Está impactando diretamente todas as empresas e vai impactar ainda mais quando ela efetivamente vai estar em vigor. É isso aí, assim, já quanto mais a gente puder trazer transparência para o tema, é importante, né? Então a gente já começa perguntando para você sobre a reforma tributária no seu início, né? Ela começa agora em 2026, a ideia é que ela prorrogue até 2033. Então, assim, será um período de transição. E as pesquisas, elas mostram que grande parte das empresas ainda não está preparada. E, inclusive, tem gente que não está nem sabendo o que está acontecendo, né, Jaque? Exatamente. Mas eu queria que você dissesse para nós, assim, quais são as adequações mínimas que os negócios precisam iniciar agora. Tá, então vamos desenhar esse cenário para que todos se entendam. A reforma tributária é uma reforma tributária do consumo. Então, ela afeta diretamente todas as empresas, porque todas as empresas compram e vendem e prestam serviços. Então, o que vai ocorrer? Os tributos que até então eram incluídos no preço, então, quando você vendia um produto, prestava um serviço, o valor estava incluído, agora esse valor vai estar cobrado por fora. Porque o objetivo da reforma é transparência para que o consumidor entenda e saiba do que ele está pagando. Consequentemente, isso afeta diretamente o fluxo de caixa das empresas. Porque hoje, quando você vende um produto, por exemplo, por R$10.000, você recebe o valor do seu cliente e no mês seguinte você vai calcular o tributo e vai pagar. Agora, neste novo formato da reforma tributária, o produto, por exemplo, vai valer R$9.000, tem R$1.000 de tributo, você só vai receber no seu caixa R$9.000,
porque foi criado a figura do split payment, ou seja, o governo é que fará toda a coordenação desta tributação. E esse valor, ele não vai para o seu caixa. Então já começa por aí. Então as empresas precisam entender isto. Ô Jaque, pois é, e assim, as empresas entendendo isso, o que seria uma adequação mínima para um negócio, assim, porque a gente sabe que principalmente os microempreendedores e muitos dos pequenos, eles ainda estão à margem do que a gente chama, por exemplo, de digitalização, né? Muita gente ainda está assim, caminhando muito devagar com relação a isso. Hoje, você ter um RP, tendo um negócio, um sistema de informação que seja coerente com a realidade, que te dê um embasamento acerca de como você processar os dados do negócio, realmente faz diferença. E isso é uma adequação, por exemplo, que as empresas têm que se preocupar com os seus sistemas internos de gestão? Toda empresa, ela tem que se preocupar com a gestão. Então, assim, a gestão do negócio é um pilar fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento. Então, o que as empresas precisam conhecer? Elas precisam conhecer os seus números, os seus resultados. Então, o que eu ganho na venda ou na prestação deste serviço? Automaticamente, quando eu tenho este controle, eu vou buscar no mercado sistemas que dão celeridade nos meus processos para que eu tenha informação. Não há como você tomar decisão se você não conhece do seu negócio, se você não sabe qual que é a sua margem de contribuição, qual a sua margem de lucro. Então, a reforma, ela automaticamente vai impor isso a todas as empresas, porque a partir do momento que o tributo ele vai ser cobrado separadamente do preço, isso quer dizer que eu vou precisar saber como que vai funcionar. E uma questão muito interessante que a reforma traz é o princípio da não cumulatividade total. Então, até agora, antes, eu só poderia aproveitar crédito daquilo que fosse ligado diretamente ao meu produto ou meu serviço. Tudo agora vai gerar crédito. Nós vamos estar num processo de não cumulatividade total. Então, tudo que as empresas vendem gera débito e tudo que as empresas comprarem. Se eu comprar para a empresa material de consumo, imobilizado, tudo vai gerar crédito. Então, eu vou precisar agora saber qual vai ser o meu resultado e o meu impacto. E como que eu posso medir esse impacto se eu não conhecer? E a velocidade da informação, ela é muito grande. Então, eu preciso ter realmente sistemas que possam me ajudar no dia a dia deste levantamento. Porque se eu tenho toda esta informação, é lógico que eu vou estar mais preparado e para estar no mercado. E eu acredito muito que depois da reforma, porque o período de transição é muito grande, então se nós formos fazer assim um resumo, nós vamos estar trabalhando com PIS, COFINS, CBS, ICM, ISS e IBS até 2032, apesar de que o PIS e COFINS se encerra em 2026. Então, a mudança ela é muito grande. Até os benefícios que as empresas hoje têm, elas vão ter que rever isso. E neste momento, se eu tenho toda a informação, automaticamente eu vou ter mais suavidade, mais leveza, mais tranquilidade para tomar essa decisão e acompanhar esse processo aí, que vai ser bastante demorado. Pois é, nós inclusive tivemos essa preocupação de trazer essa série para falar sobre a reforma tributária já no início de 2026, realmente para que a gente consiga, né, acender essa luzinha vermelha do empreendedor. Eu, por exemplo, já tenho um ano que eu já estou surtando. Coitada, minha contadora arranca os cabelos lá, viu, já que você conhece. E contabilidade passou a ter um papel muito importante, né, porque somos nós, contadores, que estamos em condições de ajudar todos os empresários a entender todo este processo. Então, quer dizer, nós vamos ter uma reforma que vai unificar os tributos como PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS em 2 novos impostos. O IVA dual. O IVA dual. Então, a CBS e o IBS vão seguir esse modelo de IVA dual, não é isso?
Então, assim, você já explicou pra gente, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais como que essa unificação muda a rotina de quem tem uma pequena empresa ou uma loja. Então, eu vou colocar aqui para as empresas do Simples Nacional, Isso. que representa a grande maioria, quase que a totalidade das empresas do nosso país. As empresas do Simples Nacional, hoje, todos os tributos, PIS, COFINS, ICMS, ISS, quando serviço, e a contribuição previdenciária patronal, imposto de renda e contribuição social, estão unificados em um único tributo, Simples Nacional. Então, quem está no Simples Nacional vai continuar da mesma forma, só que com uma diferença. Por quê? Eu estou no Simples Nacional, mas eu quero gerar crédito, porque eu posso vender para uma empresa que precisa do crédito e quer o crédito. Então, é uma grande novidade da reforma, é que as empresas do Simples Nacional vão poder optar por ficar no Simples Nacional puro, ou seja, da mesma forma que está hoje, sem gerar crédito, ou estar no Simples Nacional híbrido, ou seja, dentro de toda essa cadeia, de todos os produtos, ela colocar da seguinte forma: ICBS, que substitui PIS e COFINS, e ICMSS, que está sendo substituído pelo IBS, eu vou calcular por fora do Simples Nacional, para poder gerar crédito, para não perder na concorrência, porque se eu vendo para um cliente que exige de mim, um grande cliente que vai precisar do crédito, eu possa fazer isso. Então, isso vai ser muito importante. E essa decisão, ela será tomada em setembro de 2026. Então, as empresas terão, a partir de janeiro até o mês de agosto, para avaliar, analisar se elas querem continuar no Simples Comum ou se elas querem passar para o Simples Nacional Híbrido. Então, é muito importante isso. Entendi. Quando você fala assim que a empresa vai gerar crédito, seria como se fosse um cashback? Não, o cashback é outro benefício para a baixa renda que o governo criou. Tá. O crédito seria o seguinte: se eu vendo para você um telefone, e este telefone, ele custa R$10 mil e tem R$2.000 de imposto. Então, na verdade, o valor total deste telefone é R$12 mil. Então, a empresa que compra de mim este telefone, ela vai ter o crédito de R$2 mil. Então, na verdade, as empresas vão estar pagando pelo crédito, mas pode ser que seja interessante. É por isso a necessidade do controle e do entendimento deste movimento. Entendi. E, olha, eu vou te falar, é complexo mesmo. Muito complexo. A reforma ela vai criar, então, novas obrigações operacionais, incluindo, por exemplo, notas fiscais, né, com um volume muito maior de informações. E, assim, na prática, o que isso representa para o dia a dia? Especialmente para quem trabalha, por exemplo, com e-commerce e vendas online, porque vai mudar também muita coisa para esse pessoal, não é isso? As empresas, elas precisam entender o seguinte: e-commerce e vendas online, hoje existe um benefício de ICMS da legislação, elas pagam menos tributos em relação a isso. Isso vai continuar? Vai até 2032. Por quê? Porque a partir de 2033 não vamos ter mais estes benefícios. Por isso que a empresa tem que fazer esta avaliação. E a nota fiscal, a partir de janeiro, é a protagonista da reforma tributária. Porque a partir do momento que você emite a nota fiscal e que você lança o tributo, você já está confessando ser devedor dele. Entendi. Então, antes as empresas tinham tempo, tinham prazo. Muitas das empresas trabalhavam com o tributo. Por quê? Porque elas vendiam, no momento que o tributo vence, às vezes elas não pagam, ficam inadimplentes, e aí elas conseguem trabalhar com esse valor. E a partir de agora não vai poder mais. 2026 é o período de transição. Nada muda em 2026. Para as empresas do Simples Nacional, não precisam se preocupar. Não há necessidade de destaque de IBS e CBS na nota fiscal. Mas as empresas regulares, que são as empresas que estão tributadas ou pelo presumido ou pelo lucro real, vão ter que, a partir do dia 1º de janeiro de 2026, colocar na nota fiscal o valor da CBS e IBS. Não vai ter que pagar, não vai entrar no valor total da nota fiscal.
mas esta informação ela é obrigatória ser colocada na nota fiscal. Inclusive, a lei complementar que rege a matéria da reforma tributária, que é a lei complementar 214, que saiu em janeiro, ela coloca exatamente isso. As empresas que cumprirem suas obrigações estarão dispensadas do recolhimento em 2026. Então, todas as empresas procurem o seu contador, se interem dessa situação para emitir a nota correta e não ter nenhum problema. Inclusive, faça um contato com a operadora do ERP, né? Porque você tem sistema dentro do negócio, seu sistema também, ele vai mudar a configuração ali da nota fiscal, não é isso? Porque lá nas lojas a gente já está verificando, já tem uns 2 meses, né? Então, a gente já tem, por exemplo, nós temos 3 sistemas hoje. Trabalhamos com 3 sistemas hoje. Porque, por conta das configurações de cada negócio mesmo. Teriam que ser 2, mas uma loja a gente ainda não conseguiu mudar, né? Para o sistema novo. Mas esses 2 sistemas que são os que a gente quer que fique, nos atendam, porque tem a ver com a categoria do produto que a gente trabalha, e os relatórios que ele entrega são relatórios elaborados para o segmento mesmo que a gente atua, nós já estamos fazendo essas modificações. E isso é muito importante também, né, Jaque, para não fazer na correria. Por isso que é bom ter um empresário antenado, né? Você está super antenado, isso é muito bom. Todas as empresas deverão chamar, né, os responsáveis pelo seu sistema para que se adequem. Até porque vai ter uma questão assim super interessante. O que vai ocorrer? Hoje, quando você emite uma nota fiscal de venda, você tem que colocar o Código Fiscal de Operação e o Código de Situação Tributária para fins de ICMS. E tem os códigos para fins de serviço. E agora surgiu o Código de Situação Tributária e o SECLES-TRIB, que são códigos específicos da reforma tributária. Então, quando você fizer uma venda, nesse momento de transição, você vai ter os códigos de ICMS e os códigos da reforma tributária. Então, seus sistemas terão obrigatoriamente de estar adequados a esta nova norma. Inclusive, estão saindo muitas notas técnicas, saiu uma agora recentemente, então todo mundo tem que estar antenado. E uma grande novidade da reforma, que eu também quero colocar, que eu acredito que seja importante, é que imóveis que até então, quem alugava imóveis não precisava se preocupar, vai ter que passar a emitir nota fiscal. Pois é. Mas olha, essa questão da gente falar sobre o empreendedor que está antenado e tudo, às vezes o empreendedor, ele vai lá, contrata o contador e acha que o contador, que assim, pronto, acabou. Resolve tudo. Né? E assim, nós temos que estudar, gente, a gente tem que parar, a gente tem que, tá tendo muita palestra, né, Jaque, muito movimento, tem muito EAD gratuito aí, as entidades grandes como o Sebrae e outras como CDL, Comércio, né, Associação Comercial, enfim, as entidades que são apoio dos grupos aí de empresários, elas já estão se movimentando bem para trazer informação. Então, assim, nós somos empreendedores, a gente tem que ficar ligado e entender o processo para poder, inclusive, delegar e cobrar, né, Jaque? Eu tenho lá a empresa que me fornece o ERP, que é meu sistema de gestão tecnológico, operacional ali dentro do negócio. Mas como é que está essa empresa aí? Será que ela está fazendo o que ela tem que fazer e está fazendo o prazo correto? Se eu deixo correr solto, pode ser que ela não esteja no prazo e que ela não esteja preocupada com isso, porque a preocupação maior tem que ser minha, porque na verdade quem vai arcar com qualquer ônus e bônus, né, é o empreendedor. E esta é uma questão, ela é fundamental, porque nós percebemos no dia a dia, lidando aí há vários e vários anos com várias e várias empresas, o que eu percebo? O empreendedor, o empresário, né, aquele que tem o seu negócio, ele vende muito bem, mas não basta só vender muito bem. Por que muitas empresas falam assim, nossa, mas eu vendo tanto e não tenho lucro? Por que isso? E não tenho resultado, estou endividada. Exatamente porque não existe um acompanhamento. Negócio de sucesso tem que ter gestão. Então, vender bem é muito bom, mas eu preciso ter gestão do meu negócio. E se associar, igual você colocou, nós temos várias entidades aqui em Montes Claros, entidades fortes, que trazem muitos palestrantes, tem oportunidades aí de trazer conhecimento. Todos os empresários precisam sair da sua empresa e buscar esta informação, porque não é perca de tempo, é ganhar tempo.
É o que a gente chama de investimento também, né, Jaque? Investimento. Jaque, nós falamos aqui já um pouco sobre a questão das empresas que estão no Simples, né? E eu vou falar um pouquinho, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre as empresas que estão no Simples. Desses impactos da carga tributária, é possível dizer que nós teremos algum tipo de oportunidade? Sim, existem oportunidades? Inclusive, o Simples Nacional é o regime mais impactado pela reforma tributária. Sem dúvida Positivamente alguma. ou negativamente? Eu acredito que vai depender do tipo de empresa. Tem que se fazer uma análise. Se as empresas estiverem hoje organizadas, sabendo qual que é a sua margem de lucro e qual que é os seus resultados, e saber negociar com os seus fornecedores, então negociação é uma questão muito importante a partir de agora. Eu tenho que saber negociar com o meu fornecedor. E pode ser, em alguns casos, a gente até fez alguns estudos, porque a gente iniciou agora os estudos das empresas do Simples Nacional, vai ser vantajoso sim. Quer dizer, eu vou conseguir lucrar. Eu tenho falado muito para as empresas, é o seguinte, tudo que é mudança gera um desconforto. Mas nós temos que aproveitar e nos adequarmos a essa mudança, porque elas podem ser benéficas para nós. Agora, é lógico que as empresas que não estão preparadas, elas vão sentir mais diretamente. E pode ser uma grande oportunidade, porque quem não estiver preparado não vai conseguir estar no mercado. Então, aí surge um mar de oportunidade para as empresas que estão preparadas, porque vai ter uma lacuna aí para ser preenchida. E quem vai preencher? Quem tem esse conhecimento, a minha empresa está com o RP adequado, todos os nossos sistemas estão de acordo, nós sabemos qual que é o nosso lucro, se nós temos esse prejuízo nesse produto, nós vamos mudar o preço, nós vamos negociar com os nossos fornecedores, enfim, gestão é a palavra-chave de 2026, com certeza. Pois é, e assim, os estudos todos apontam que as áreas tributária, tecnológica e financeira serão as mais afetadas. E aí você já até nos orientou aqui agora sobre essa organização interna do processo, né, de adaptação. Mas o que você diria assim, que é crucial para evitar erros e principalmente retrabalho? A principal coisa que o empresário tem que saber hoje é qual é a sua carga tributária. Quanto que você paga hoje de tributos? Por quê? O tributo é o principal custo do negócio. E o tributo, a partir de agora, ele vai ser cobrado por fora. Então, no momento que eu fizer a venda, eu só vou receber o valor do produto. Eu não consigo mais ficar negociando e trabalhando com o valor do imposto. Então, esta é uma pergunta que todo empresário tem que saber responder de imediato. Quanto que você paga de tributo? A partir do momento que você tem esse percentual, você tem condição de fazer esta avaliação. Porque o que todos nós, enquanto empresários, queremos? Nós queremos ter resultado, nós queremos lucrar. E para lucrar, nós precisamos saber ter a formação de preço. Inclusive, eu estou elaborando para 2026 um curso específico de formação de preços. Importantíssimo. Sabe, então, assim, qual é o valor que eu vou cobrar por aquilo que eu vendo, tá certo? Isso é condição sine qua non em qualquer negócio. E na hora que eu faço o meu preço, o tributo está incluso dentro dele. Então, é fundamental. Então, assim, isso é sobrevivência para as empresas. Por quê? Porque o que faz uma empresa não sobreviver? Ela não ter fluxo de caixa. Nenhuma empresa, o coração de uma empresa é fluxo de caixa. Empresa tem que ter caixa para sobreviver e para negociar. Para ela buscar um capital de terceiros, por exemplo, ela vai ter que saber o seguinte, ela tem que avaliar primeiro. Eu tenho condição de pagar esse empréstimo que eu estou buscando no mercado? E tudo isso se vale através da formação de preço, porque eu tenho que saber o meu custo. E o tributo é o principal custo. Insisto nessa questão porque ela é muito importante. Sim, e assim, às vezes parece que a gente está falando só da questão do varejo, de produto. Mas quando a gente vai para a prestação de serviço, isso fica um pouquinho mais complexo, não fica, gente? Fica, e a prestação de serviço, infelizmente, vai ser impactada negativamente com a reforma.
Porque a prestação de serviço, ela não consegue ter créditos, porque o maior custo da prestação de serviço é pessoal. E a folha de pagamento, os gastos com pessoal, não gera direito a crédito. Então, ela vai ter uma avaliação maior, ela vai ter uma alíquota maior para pagar na prestação de serviço. Então, ela vai ter que se atentar para isto também. E assim, não é para criar pânico. Não. Pelo contrário, é para fazer esse apontamento, assim. Quem está na prestação de serviço está sabendo precificar realmente o tempo da hora trabalhada, o recurso que está utilizando, porque utiliza recurso, não é? E eu acho que trazer essa informação sobre precificação ela é super importante, porque as conversas que a gente tem aqui na rádio, de vários especialistas, consultores, mentores, geralmente a gente sempre toca nesse ponto da precificação, do quanto é importante. E por quê? A gente entende que é um dos gargalos de muitos empreendedores hoje, não saberem precificar. Recebe lá um produto, olha o preço de custo, dobra o preço e acha que está precificando. Sem levar em consideração imposto, despesas fixas. Custos que tem. Jaque? E a prestação de serviço, ela por ter essa questão mais complexa que envolve tempo e o recurso que é a mão de obra, né, por si só, autônoma ali, com certeza torna isso um pouquinho mais... Que exige, né, um pouquinho mais de raciocínio, né? É porque a prestação de serviço, ela é intangível. Então, neste momento, ela precisa avaliar o que ela gasta para que este serviço seja prestado, porque da mesma forma de uma empresa de venda, apesar que as empresas comerciais terão mais créditos, as indústrias terão mais créditos, inclusive, pelos estudos que eu já fiz, as indústrias serão beneficiadas com a reforma tributária, sem dúvida. E a prestação de serviço precisa avaliar isso. Só que nós sabemos que você tem o mercado também. Então, se você tem uma boa prestação de serviço e você consegue agregar valor na sua entrega, você consegue um preço adequado que suporta o custo efetivo que você tem na empresa. E isso é importante. Aí a gente volta sempre na questão da precificação, porque se eu tenho o valor da minha hora trabalhada, se eu tenho o valor que eu tenho de custo para poder fazer a entrega desse serviço, consequentemente eu vou saber qual o resultado que eu vou ter. Porque o que é o resultado de uma empresa? É o seu faturamento menos todos os seus custos e tributos. Uhum. Pois é, falando assim, né, Paulo? Paulo fala assim, isso está muito fácil. Mas é fácil. Mas realmente a gente tem que ter entendimento, né? Eu sempre digo o seguinte, você tem que levar o seu negócio com leveza, com tranquilidade e com os pés no chão. E entender do seu negócio. Todo empresário bem-sucedido, por exemplo, você é uma empresária bem-sucedida. Então, qual que é o negócio? É você ter conhecimento. Qual que é o segredo desse negócio? É ter conhecimento. Todos os empresários que têm organização, e eu costumo dizer que organização é liberdade, é vida, porque se você tem tudo organizado e você consegue implantar isso nas empresas, você tem essa informação. E quando você tem informação, você toma a decisão certa. Por que muitas empresas não sobrevivem? Porque elas estavam gerindo com a venda nos olhos, ou seja, elas não estavam vendo o que estava acontecendo. Quando elas se dão conta, não dá tempo mais de voltar atrás. Pronto, pois vejam bem, nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco, foi rápido, né? Mas nós temos muito mais para falar sobre a transição tributária, a reforma tributária que se inicia agora em 2026. A gente quer entender um pouquinho mais a respeito dos regimes diferenciados, das alíquotas reduzidas. Nós vamos falar um pouquinho ainda sobre os setores de alimentos básicos, os serviços essenciais, entender em que ponto que a gente pode ver oportunidades ou aonde é que o risco está aumentado. Falar um pouquinho mais sobre os negócios que são pequenos e não têm uma contabilidade estruturada, que usam um sistema muito simples. Então, a Jaque tem muito mais para trazer para a gente traz mais no segundo bloco. Agora vocês vão ficar com a música do Paulo aí para a gente dar aquele respiro. Lembrando, né, que eu preciso agradecer os nossos apoiadores, agradecer a Cris Joias, a Classic Men's Club, a Impremix, a Novais Empreendimentos, ao Cicobi Credinó e a Fadenó pelo apoio cultural aqui ao nosso programa. Quero te convidar também para você se inscrever no nosso canal no YouTube do Empreendedor em Ação. Vai lá, se inscreve, clica no sininho que você recebe semanalmente as notificações
notificações dos programas, das novas edições que vão entrando lá no online. Lembrando que você pode escutar a Rádio Universitária em qualquer lugar do planeta onde tenha internet, gente. É só entrar no link da rádio que você escuta o nosso programa quinta-feira, às 18 horas. E quando se encerra às 19, se você perder um pedacinho, não se preocupe não, o programa já fica disponível na íntegra lá no nosso canal do YouTube. Tem sugestão? Manda pra gente no empreendedoremasãomoc@gmail.com. Manda sugestão de temas, de entrevistados. Se você quiser ser um apoiador cultural, fale lá que a gente faz contato com você. E me segue lá no @ArianeGaldino_Reinventa. Lá você tem dicas sobre empreendedorismo, liderança feminina. E a gente sempre leva temas importantes, interessantes e o nosso cronograma aqui da Rádio Universitária. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Empreendedor em Ação. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novais Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas e projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novais, onde cada detalhe faz a diferença. Novais Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novais Empreendimentos. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Promoção Capital Premiado Sicoob Credinor. A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Sicoob Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe. Atenção, você que quer ser vendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 997 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então, gente, com o nosso Empreendedor em Ação. Hoje eu tô com essa vozinha aqui meio rouquinha, mas estamos aqui animada fazendo programa, porque a gente tem que fazer o programa novinho para você ter esse conteúdo de qualidade, para você utilizar na sua jornada empreendedora. Toda quinta-feira às 18 horas, estamos aqui na Rádio Universitária. E se você perdeu o primeiro bloco, não se preocupe não, vá lá no nosso canal no YouTube, Empreendedor em Ação, clique no sininho para ativar as notificações que você recebe toda semana, notificação de um episódio novo. E lá você se atualiza, porque acabando aqui, ó, o podcast fica lá na íntegra para você escutar tudo com o nosso entrevistado. Hoje nós estamos com a Jaqueline Andrade, ela que é consultora empresarial, mentora em inteligência tributária, pós-graduada em contabilidade geral e auditoria, tem MBA pela FGV e mestrado em administração.
A Jaque tem uma trajetória assim, de muitos anos, ela é membro da Academia Mineira de Ciências Contábeis, recebeu a medalha Mérito Contábil de Minas Gerais em 2023 e é sócia da JJ Contabilidade e da JJ Cursos e Treinamentos. Então, assim, tem uma capacidade incrível e uma didática também, né, Jaque, professora, de trazer para nós os temas para que a gente entenda de uma maneira muito tranquila sobre reforma tributária. O nosso programa tem o apoio cultural do Cicobi Credinor, da Novais Empreendimentos, da Impremix, da Crijóias, da Classic Men's Club e da Fadenor. E a gente volta nesse segundo bloco, Jaque, com algumas dúvidas que são assim, cruciais. Por exemplo, Jaque, a gente sabe que janeiro é uma correria e que tem um prazo final aí de até 31 de janeiro para as empresas avaliarem se elas querem permanecer no Simples ou não. Como é que isso funciona? O Simples Nacional, ele é um regime diferenciado de tributação. Igual nós falamos, todos os tributos estão incluídos em um único tributo, que é o Simples Nacional. Então, o Simples Nacional congrega todos os tributos. Isto quer dizer que as empresas elas têm que avaliar se compensa elas continuarem no Simples Nacional. E existe a oportunidade desta avaliação agora em janeiro. Então, se porventura as empresas verificaram que a sua carga tributária está muito alta e não compensa permanecer no Simples Nacional, elas têm até o dia 31 de janeiro para fazer esta avaliação e pedir a sua exclusão do Simples Nacional. E nós poderemos ter também o contrário. Nós poderemos ter empresas que estão sendo tributadas ou no lucro presumido ou no lucro real e que fizeram esta avaliação e chegaram a uma conclusão que não compensa, que compensa voltar ou ir para o Simples Nacional. Elas também têm até 31 de janeiro para fazer a opção. Lembrando que a empresa, para permanecer no Simples Nacional, ela não pode dever tributos. Então, empresas que querem ou permanecer ou que não estão no Simples Nacional e querem ir para o Simples Nacional, elas deverão verificar toda a sua situação tributária, se elas estão com todas as certidões negativas, se elas têm débitos de tributos, pedir parcelamento para poder fazer o pedido de inclusão no Simples. Prazo termina 31 de janeiro. Ou seja, empresário, converse com seu contador. Com certeza absoluta. Todos nós contadores, é função nossa, é nosso dever de cuidar disso para que os empresários tenham essa tranquilidade e este entendimento, que é o principal. Ótimo. Jaque, e sobre tributação dos dividendos? Explica pra gente. Além da reforma tributária do consumo, nós estamos tendo talvez a maior mudança na tributação da renda, que é a tributação dos dividendos. A Lei 15.270, que foi publicada no dia 26 de novembro, ela prevê a isenção para quem ganha salário, aluguéis, qualquer rendimento tributável até R$5.000. E nesta mesma lei, houve a criação da tributação de 10% sobre os dividendos. Primeiro, vamos explicar o que são lucros e dividendos para que os empresários entendam. Do resultado da minha empresa, isso vai se acumulando em lucro. Hoje, o Prolabore, ele é uma remuneração pela prestação de serviço que é tributada a 27,5%. E até então, desde 1995, porque a lei é de 31/12 de 95, ou seja, há 30 anos nós não tínhamos tributação dos dividendos. A partir de janeiro de 2026, as empresas que receberem mensalmente lucros e dividendos até superiores a R$50.000 por mês terá uma tributação de 10%. E nós teremos, além disso, a partir de 2027, referente ao ano calendário de 2026, a pessoa física que recebeu dividendos e todos os outros rendimentos com valor superior a R$600.000 no ano, vai ter o imposto de renda fiscal mínimo de 10%. Isto quer dizer que eu tenho que olhar para os dividendos agora porque eles vão ser tributados. Mas existe uma possibilidade de nós termos todos os dividendos
apurados até 2025 isentos se as empresas prepararem uma ata de reunião de sócios deliberando que esses dividendos poderão ser pagos em 2026, 2027 e 2028. Aí, até então, esses dividendos serão isentos. Ocorre que nós não teremos tempo hábil para apurar tudo até dezembro, que é o que está se discutindo hoje, e a gente espera que até a próxima semana saia uma prorrogação. Se não sair, as empresas poderão apurar até o último trimestre ou até novembro, que for possível, fazer essa ata de deliberação e colocar que os dividendos estão isentos. Aí não vai ter que pagar absolutamente nada. Procure o seu contador, verifique se você tem lucros acumulados, que são resultados que vêm sendo acumulados durante o ano e que não foram até então distribuídos. Ou seja, que o sócio da empresa não recebeu ainda. Então, ele poderá fazer essa ata e ficar totalmente isento. Prazo, por enquanto, não houve a prorrogação. Aí isso vale essa informação também para os colegas. Até 31 de dezembro de 2025, a ata tem que ser feita e protocolada na junta comercial ou no cartório, dependendo das empresas que estão registradas em cartório. Ótimo. Ô, Jaque, e a gente tem uma dúvida muito comum, que é a diferença entre informar e declarar. Pode ter essa dúvida, o empresário pode ter essa dúvida, Jaque. Olha, informar, quando eu declaro, né, quando eu declaro o valor do dividendo, eu estou informando para a Receita Federal este valor. Então, quando as empresas elas fazem a declaração, tanto a declaração da pessoa jurídica ou sócios fazem a declaração da pessoa física, você está informando para a Receita Federal qual que é a sua renda, o que você conseguiu de rendimento naquele ano, e a empresa, através da declaração de renda da pessoa jurídica, que hoje é denominada escrituração contábil fiscal, né, a escrituração fiscal, o que ocorre? As empresas demonstram, informam para a Receita tudo o que houve de movimento. As empresas do Simples fazem essa informação através da DEFIS, que é a Demonstração Econômica de Informações Fiscais. Ou seja, nós, no momento que eu declaro, eu faço a informação, tá certo? Eu informo para a Receita. Então, agora, declarar é eu estar ciente de ser devedora do tributo, que é mais importante em relação a isso. Porque, às vezes, eu tenho a informação, mas eu não declaro. Entendi. Então, eu não me considero como devedor. Por isso é que a reforma tributária vai ser importante. Porque a partir do momento que eu emitir a nota fiscal, seja de venda, seja de aluguel, seja de prestação de serviço, eu estou declarando que eu sou devedora do tributo. Tá certo? Pronto. Então, é isso aí. Espero ter esclarecido aí para vocês. Claríssima. Outra dúvida. Lucro é prolabore? Não. E é muito importante esclarecer isso. Prolabore é diferente de lucro. O que é prolabore? Prolabore é a remuneração pela prestação de serviço que eu, enquanto gestora da empresa, eu estou me dedicando, então eu tenho uma remuneração por esta prestação de serviço que está sujeita à Previdência Social e está sujeita ao imposto de renda da pessoa física. Vale aí uma dica para os empresários. Como houve a tributação, teve a isenção de até R$5.000, coloque o seu prolabore no valor até R$5.000, porque não vai ter imposto de renda sobre o prolabore que seja fixado até R$5.000. Legal. Ponto. Agora, a outra questão... E vai incidir na Previdência, e é um valor razoável para incidir na Previdência. Isso. E uma outra questão importante, as empresas do Simples Nacional, elas não recolhem 20% sobre o prolabore, ao passo que as empresas do Presumido e do Real têm que recolher 20%. Então, as empresas do Simples têm essa vantagem. Elas podem colocar um prolabore para os sócios até R$5.000, isentos de imposto de renda e retendo apenas 11% de Previdência Social, o que fica bem mais em conta. Agora, o lucro é o resultado obtido
pela diferença entre tudo que eu vendi na empresa, menos os custos, as despesas e os tributos. Esse resultado, se ele é positivo, ele é denominado de lucro. E esse resultado eu posso distribuir para o sócio, e para eu fazer essa distribuição eu tenho que ter caixa, porque não adianta eu ter resultado e não ter caixa. E é possível eu ter resultado e não ter caixa? É. Por quê? Porque às vezes eu vendo muito, mas eu vendo a prazo, então eu vendo, retiro todos os meus custos e todas as minhas despesas, eu tenho lucro, mas eu não tenho caixa, porque eu ainda não recebi o dinheiro. Mas quando eu recebo e eu tenho disponibilidade financeira, eu posso entregar esse lucro para o sócio totalmente isento de imposto de renda, até 31 de dezembro de 2025. Se eu distribuir esse lucro a partir de janeiro de 2026 em valores inferiores a R$50 mil, não terá retenção de 10%. Mas se houver a distribuição acima de 50 mil, vai ter a retenção mensal de 10% e o ajuste anual lá na época da declaração do imposto de renda da pessoa física. Então, o que fazer? Agora, verificar se eu tenho lucro, se eu tiver, fazer a ata para que eu possa gozar da isenção e acompanhar, porque se eu estiver dentro de 600 mil anual, considerando todos os meus rendimentos, eu não vou precisar pagar os 10%. Entendi. Já tem uma outra coisa, uma outra dúvida, que é com relação ao PIX. Eu tenho percebido, assim, que as pessoas, de um modo geral, não têm se preocupado com a questão do PIX. Como é que vai ser o PIX nesse sistema de reforma tributária? Todos nós, empresários, precisamos entender o seguinte: independentemente da reforma tributária, o que diz a legislação do imposto de renda? Os seus rendimentos, eles têm que ser justificados. Então, o PIX, se eu tenho um volume muito grande na minha pessoa física de PIX, eu preciso ter comprovação a que se refere esse valor. Então, as pessoas precisam entender que nós estamos num mundo totalmente digital, e que a Receita Federal, Estadual e Municipal, elas estão interligadas e essas informações hoje elas são compartilhadas. Então, principalmente, os microempreendedores individuais precisam estar atentos a isso. O limite do MEI hoje é R$81 mil. Como que eu, enquanto MEI, se eu sou MEI, se a pessoa física, ela se cadastra como MEI, ela cria um CNPJ, ela presta serviço, por exemplo, ela recebe R$200 mil, por exemplo, no ano, se o limite para o MEI é 81. Mas eu depositei o PIX na minha pessoa física. Isso vai ser cruzado e vai estar desenquadrado desse regime, que é um benefício para os pequenos empreendedores. Então, toda pessoa física tem que entender o seguinte: qualquer valor que esteja declarado na minha conta corrente bancária e que não está respaldado na minha declaração de imposto de renda pessoa física, está sujeito a uma autuação fiscal e uma tributação de 27,5% sobre esse valor e ainda com multas altíssimas, podendo chegar a 150% do tributo. Então, isso é sério. Então, vamos ter cuidado. Mas, por quê? A reforma, ela traz, nos princípios, o princípio da transparência e da justiça tributária. Então, é preciso que todos nós pagamos o tributo para que a gente tenha aí uma equidade de tributação. E para isso acontecer, é óbvio que vai acontecer uma fiscalização mais acirrada a esse respeito, eu pelo menos acredito nisso. Então é inteligência tributária, eu tenho que usar legalmente do que eu posso ter para reduzir tributo. Então, se eu só faturo e o valor que não cai do tributo não cai da minha empresa, o valor do PIX, quer dizer, e ele cai da minha pessoa física, se a minha pessoa física for fiscalizada, eu vou ter problema da mesma forma. Sim. Então, assim, fiquem de olho no PIX. Justamente.
E uma outra questão é assim, já que você abordou isso aí um pouquinho para trás. Quando veio a pandemia, caiu a ficha do eu tenho reserva? Eu não tenho reserva? Quando a gente pensa nessa transição tributária, e a gente pensa que quando você fizer a venda, o imposto já vai estar descontado, né? Quer dizer, igual você falou, não vou poder trabalhar mais com o dinheiro do governo. Então eu preciso me preocupar com a minha reserva do fluxo de caixa. Não estou nem falando reserva, assim, fora o fluxo de caixa, não. Mas quando a gente, para o empreendedor, o pequeno, quando a gente pensa assim, eu preciso ter dinheiro no meu fluxo de caixa... Tem que ter caixa para pagar as contas. Entendeu? Eu preciso ter um dinheiro reservado ali para pagar as contas. Estou falando nesse sentido da reserva, né? Eu preciso ter dinheiro no meu fluxo de caixa. Porque o meu imposto vai ser descontado na hora. Isso é muito real. Isso para o pequeno, para o micro, pesa bastante. Então, assim, temos um tempo... que não é um tempo, né? Até 2033 nós vamos ter todos, né, os parâmetros aí realizados e tudo da transição, mas isso é para agora, né, já? Preciso olhar para o meu fluxo de caixa agora. E independente da tributação, eu tenho que olhar qual que é o meu prazo de recebimento, o meu prazo de pagamento. Empresa que não conciliar prazo de recebimento com prazo de pagamento, com certeza ela vai ter problema de fluxo de caixa. Porque se eu dou um prazo muito grande para eu receber e tem um prazo muito curto para pagar dos meus custos e das minhas despesas, a conta não fecha. Então já começa por aí. Então controlar financeiramente, né, a empresa, que você até colocou, né, a linha tecnológica, financeira, tributária. Então são gargalos hoje na empresa que eles são fundamentais para que eu entenda e que eu tenha fluxo. Porque se eu não tiver fluxo, eu não posso ficar só recorrendo a capital de terceiro, a banco, a juros altos, porque aí tudo isso vai gerando um custo muito alto que eu não consigo suportar. E eu tenho atendido várias e várias empresas com esses problemas. Quer dizer, elas foram se endividando e não foram se dando conta do valor deste endividamento. Então, quando elas somam tudo que elas têm que pagar de parcela de financiamento mensal, isso dá um reflexo. E você falou da pandemia e eu me lembrei de uma questão muito interessante. Na época da pandemia, teve um empréstimo Pronamp com juros muito atrativos e muito bons. Muitas empresas não puderam usufruir disso, por quê? Porque o faturamento declarado estava muito baixo. Então, elas tinham um faturamento muito maior, mas o faturamento declarado era muito baixo. E agora, com a reforma tributária, tudo isso vai estar sendo cruzado. Então, esse cruzamento de informações, ele vai ser muito intensificado a partir de 2026. Atenção, então, empreendedor, né? Bom, a reforma ela prevê regimes diferenciados e alíquotas reduzidas para vários setores, como, por exemplo, alimentos básicos e os serviços essenciais. Isso pode gerar oportunidades, mas pode gerar também risco, por exemplo, de aumento de preços, desses aumentos de preços acabarem anulando essas vantagens? Acredito que não. Os regimes diferenciados são exatamente para que as empresas possam manter, né, o preço, que elas não precisam fazer um grande aumento, principalmente dos serviços essenciais. A cesta básica vai ser reduzida a zero, ou seja, não vai ter IVA sobre a cesta básica. Isso já dá condição que nós não vamos precisar ter aumento sobre esses produtos que compõem a cesta básica. Os serviços médicos também têm redução, os hotéis também terão redução, os bares e restaurantes também vão ter redução e vários outros, né, têm este benefício. O transporte coletivo urbano continua com isenção total também, né, porque são serviços essenciais. Então eu creio que neste ponto veio ajudar. E nós temos que pensar o seguinte: a legislação até então ela era muito complexa, são milhões de normas, de instruções normativas, de regulamentos, e com a reforma tributária a gente vai ter regras únicas. Então vai facilitar sim o entendimento. Vamos ter um período aí de adaptação, mas eu quero crer, e a gente é brasileiro e não desiste nunca, eu quero crer que vai ser muito bom, que a gente vai ter uma regra única. Agora, a alíquota do IVA ainda não está definida. Nós temos aí uma previsão de alíquota de que vai variar de 26,5% a 28%, essa é a nossa expectativa.
mas todos os produtos que estão sujeitos ou serviços à redução terão em cima deste valor a redução. E a CBS começa a partir de janeiro de 2027 e IBS vai sendo acrescido à medida que o ICM e o ISS vai sendo diminuído. Então a gente vai ter um período longo, né? São mais de são 7 anos, não é isso? Nós vamos ter aí um período longo, mas eu acredito que a partir do momento que nós entendermos todo esse funcionamento e começarmos a adequar os nossos preços, conversar com os nossos fornecedores, porque eu vou precisar saber também de quem que eu vou estar comprando e para quem eu vou estar vendendo, porque tudo vai ser apurado numa grande plataforma do governo, num regime chamado split payment, ou seja, pagamento dividido. O produto, o valor do produto e do serviço vai para a empresa e o valor do imposto vai para essa plataforma para fazer a apuração. E outra questão muito importante também, vai chegar um momento que as empresas não vão mais fazer a apuração, o próprio governo vai apurar. Eu vou ter só que conferir se a apuração vai estar correta ou não. É uma grande mudança, muita mudança. Mas nós temos que ser fortes, né, para atender essas mudanças. Mas empreender no Brasil não é fácil, a gente sabe disso, né? É só depois disso que os contadores vão poder dormir mais horas. Nós temos trabalhado diuturnamente para poder entender e para poder levar a informação. Está o país todo, nós somos mais de 500 mil profissionais no país todo. Só aqui em Minas Gerais somos 50 mil contadores. Então estamos todos aí empenhados e eu acredito que nós iremos passar por isso com certeza e a gente acredita também que será muito bom. É lógico que dentro daquilo que nós colocamos, eu preciso estar preparado. E essa fase de transição, ela vai trazer inclusive essa convivência com o sistema antigo por anos, não é isso? Por isso é a importância do sistema RP na empresa, porque eu vou ter que ter sistema que está apurando PIS, COFINS e CBS até o final de 2026 e 2027 eu vou ter CBS, vou ter ICM, vou ter ISS, vou ter o IBS e uma outra questão importante, o IBS ele vai ser municipal e estadual e o imposto ele é para o destino. Então se você vende um produto para Janaúba, por exemplo, o imposto vai estar indo para o local do destino. Se você vai prestar um serviço em Belo Horizonte, o imposto vai para Belo Horizonte. Então isso também vai ter uma mudança, porque qual que é o objetivo do governo? Acabar com essa concorrência entre estados e municípios. Lembrando que Minas tem uma carga tributária alta. Em Minas tem uma carga e para completar tudo isso, nós estamos esperando aí que seja aprovado o projeto de lei número 108, que muda também a tributação do imposto sobre as doações. Então isso é muito grande. A gente já está no final, Paulo, mas eu tinha mais 4 perguntas. Então vamos lá. Para finalizar, quais seriam as 3 orientações práticas e urgentes para quem ainda não começou a se preparar para a reforma tributária? Porque eu ia te perguntar agora a respeito dos sistemas, porque tem muita empresa, negócios pequenos que não tem contabilidade estruturada e ainda tem um sistema muito simples. E às vezes seria importante buscar uma consultoria, automatizar os processos, trocar sistema, mas muitas vezes a empresa ela não tem condição de investir numa consultoria, por exemplo. Então, assim, quais seriam essas 3 orientações práticas e urgentes para quem ainda não começou a se preparar para a reforma tributária e para quem está nesse cenário, de às vezes não poder investir em algo que vai realmente resolver o problema? Bom, primeiro ponto é o seguinte, reúna com o seu contador, faça uma reunião com ele, entenda em qual regime você está e o que você está pagando, tá certo? Depois disso, faça um checklist juntamente com ele do que vai ser necessário. Reúna depois com o pessoal do seu sistema para adequar o sistema e verifique se o sistema está adaptado. Tudo isso com assessoria da contabilidade. E, em seguida,
comece a pensar sobre a precificação. Participe de todos os eventos e cursos, seja online, seja presenciais, mas muito cuidado. Nós estamos tendo uma desinformação muito grande na internet. Então, as pessoas não estão entendendo e tudo você acha que você vai ter na internet. Todas as respostas. Todas as respostas. Vou acessar o IA e ele vai me responder. Isso, e não tem, tá certo? Então, acompanhe os seus resultados. Não existe. Eu tenho mais de 35 anos trabalhando com isso. Nenhuma empresa consegue gerir se ela não conhece do seu resultado. Os números falam por si só. Muito bom. Jaque, quero agradecer, viu, você estar aqui conosco hoje. Eu sei que tá corrido. A gente tem conversado nesses últimos meses, sempre falando, tá muito corrido. Por essa grande responsabilidade que você tem com seus clientes e que você, inclusive, compartilha com outras pessoas que não são seus clientes, né? Eventos que você tem feito, gratuitos, inclusive, para trazer essa informação. Eu acho isso muito bacana, eu te admiro há muito tempo por isso também. Obrigada. Né? Não só por você também ter toda essa sua, esse seu reconhecimento como professora, universitária, né? E tantos anos que você deu aula aqui na Unimontes e tudo, mas porque você tem essa visão, esse voluntariado que nasce no coração de partilhar a informação. Então, assim, obrigada. Eu sou uma grande fã sua, obrigada pela disponibilidade de você estar aqui hoje com a gente. Ariane, eu que agradeço, e eu costumo dizer, né, eu tenho essa frase de Guimarães Rosa, para mim ela é muito emblemática. O que a vida quer de nós é coragem. Então, o que os empresários precisam ter agora é coragem e muita fé, não desanimar. O brasileiro, ele tem esse empreender na veia, isso é muito bom. E ter isso, discutir com a sua contabilidade e fazer tudo com muita tranquilidade, com muita serenidade, né? Que a gente tem um Natal aí de muita luz, de muita paz. Muitíssimo obrigada aí pelo seu convite e vou estar sempre à disposição para poder esclarecer, porque o que eu quero mesmo é ajudar os empresários a entender de uma forma mais simples, mais fácil e com leveza a questão da tributação. Isso aí. Obrigada, Jaque. Eu que agradeço. Gente, é isso. Ficamos aqui com mais um Empreendedor em Ação. Hoje nós trabalhamos um tema muito importante, que é a reforma tributária. Dúvidas, assim, corriqueiras do dia a dia, do micro, do pequeno empreendedor. Você também que é médio empreendedor, muitas vezes a gente deixa coisas passarem e que não deveriam, não é? Porque, como diria o meu amigo Paulo, parafraseando Elon Musk, o erro é um acerto adiado. Então, assim, a gente abraça o fracasso nas coisas que a gente não entende, mas a gente tem que aprender com aquilo, para que a gente possa acertar. Então, é o voto que eu faço para todos nós, né, neste fim de ano, que a gente consiga entender onde é que a gente errou, onde é que a gente tem que aprender mais, e se controle e gestão é algo que ainda é gargalo no seu negócio, talvez você tenha que olhar para isso, para você avançar em várias questões, inclusive para entender como é que essa reforma tributária vai impactar positivamente e negativamente também os nossos negócios. A edição de hoje teve o apoio do Cicobi Credinor, da Novais Empreendimentos, da Empremix, da Crijóis, da Classic Men's Club e da Fadenor. O Empreendedor em Ação, você sabe, vai ao ar toda quinta às 18 horas na Rádio Unimontes e às 19 horas o programa completo fica disponível no canal do YouTube. Quinta-feira que vem a gente volta com mais um episódio para você. Muito obrigado pela sua audiência. Até lá. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.